fração. Antes de entrar ali sobre fração, eu vou falar para vocês um pouquinho dos conjuntos, para vocês entenderem por que racionais eu vou falar com vocês sobre as frações, tá bom? Eu vou colocar mais alguns outros tópicos ali no meio da aula, a gente vai priorizar ali a parte de resolução de problemas e por aí vai. Bom, dos conjuntos numéricos, vou colocar aqui, ó, conjuntos numéricos. Nós temos os seguintes conjuntos numéricos que são trabalhados. O conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros, aí nós temos os racionais, irracionais e, por último, os reais. Tem ainda o conjunto dos complexos, mas o conjunto dos complexos não vai ser trabalhado. E também os seus símbolos. Os naturais, os símbolos é o Nzinho, os inteiros é o Z, os racionais é a letra Q com esse tracinho, irracionais é a letra I com um tracinho, é a letra I, tá? Com um tracinho, e os reais é a letra R. Todos eles têm um tracinho ali para indicar a simbologia. Por que nos racionais a gente trabalha com frações? Porque a definição de conjunto de número racional são os números que podem ser escritos na forma de fração com numerador e denominador inteiros. Inteiro. Então, por isso que na aula de racionais a gente vai focar o estudo de frações. Como que cai fração no concurso? Vamos lá. Como que cai fração? Cai as operações, a gente precisa relembrar como é que faz as operações e principalmente operações com frações. Isso aí é unânime, tá? E seja as mais variados tipos de operações, de problemas envolvendo ali frações, perdão. Então, o que a gente vai ter que ver? Relembrar as operações com frações, a gente vai ter que treinar isso, vai treinar bastante, e depois problemas envolvendo frações, tá bom? Isso aí é fato. Porque vocês vão precisar das operações não só para o conteúdo de fração, mas também para todas as outras disciplinas que possam vir a cair. E também, tá? Problemas envolvendo frações, porque pode cair num concurso, ele pode falar num problema de conjuntos, tá? Vamos lá, raciocínio lógico, conjuntos. Uma turma com 500 estudantes, nós temos alunos que falam inglês e espanhol. Um terço da turma, por exemplo, 2/5 da turma fala inglês. Como é que vocês vão saber o total de alunos? É um problema envolvendo fração. A gente precisa calcular 2/5 do total. E por aí vai, tá? Pode ter os mais diversos aí problemas. Então a gente vai precisar ver isso, aprender como é que faz esse nome, essa simbologia, a gente trabalhar ali com os assuntos, tá? As frações, nós utilizamos tem um traço da fração, numerador é o elemento que está em cima, denominador é o número que está embaixo, e denominador representa a divisão, tá? Uma fração, ela representa partes de um todo. Então, uma fração, ela representa partes de um todo. O D, ele indica a divisão das partes. Em quantas partes você dividiu? 2, 3, 4, 5? E o N indica as partes que você pegou. Então, se você pega a fração, exemplo, se você pegar a fração 2/5, significa que você pegou duas partes
de uma divisão por 5. Então você pegou um todo, você dividiu em 5 partes e pegou duas. E esse todo pode ser o quê? Qualquer coisa. Pode ser dinheiro, pode ser um bolo, pode ser uma pizza, pode ser herança, pode ser um terreno, pode ser qualquer coisa. Pessoas, pode ser qualquer coisa. Imediatamente já vou falar com vocês sobre operações de frações. Vamos falar sobre soma e subtração, dá muito pano para manga, multiplicação, divisão, e aí alguns exemplozinhos para gente brincar. Soma e subtração tem um método, tem um método, tá? Que é você fazer com MMC. Eu vou fazer então os primeiros exemplos, a gente calculando o MMC, e os exemplos posteriores eu vou ensinar uma técnica chamada método borboleta. Não zoe o nome é, oh meu Deus, borboletinha. Mas ele é o melhor método para somar poucas frações. Você tem duas, três frações, você precisa somar elas. Ele é o melhor método, tá? Como que a gente soma e subtrai frações? Primeiro caso, se nós tivermos denominadores iguais. Se os nossos denominadores forem iguais, como por exemplo esse aqui, 1/5, 3/5, 2/5. Estou somando várias frações com denominadores iguais. Qual é o procedimento? Coloca todo mundo sobre uma mesma fração e os números em cima, seguindo as operações. 1 mais 3, 4. 4 menos 2, 2. Resultado, 2/5. Professor, só isso? Só isso. Se os denominadores forem iguais, é a coisa mais fácil do mundo. Repete o denominador e soma os elementos que estão em cima. Porque a sua divisão, todas as. É como se você tivesse pego 3 pizzas, tá? Você dividiu as pizzas em 5 partes cada. E aí você pegou uma fatia, 3 fatias, outras duas, sei lá, comeu duas, não sei. E aí você ficou com duas de um total de 5. Então, quando o denominador é igual, é a coisa mais fácil do mundo. O problema vem, e nem preciso falar que é isso aqui que cai, que são os denominadores diferentes. Vou colocar como exemplo 1/2 mais 2/3. Nós ainda vamos ter a aula de MMC, MDC, tá? Mas o primeiro passo é você calcular o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum entre os denominadores. No caso, o menor múltiplo comum entre 2 e 3. Se você pegar a tabuada, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, vocês vão ver que o 6 é o resultado em comum. 6, 12, 18, 24. 6 é o primeiro resultado em comum. O que que você vai fazer? Você vai substituir as frações pelo denominador 6. Feito isso, você vai fazer uma divisão. No caso seria ao contrário, tá? Você vai fazer uma divisão. 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 3, 2. E esses resultados você vai multiplicar. Vai ficar aqui, ó. 3 vezes 1, 2 vezes 2. Agora você tem um caso de denominadores iguais. 3 mais 4, 7, 7 sextos.
Deixa eu salvar aqui. Agora, nós temos outra forma, que é utilizando um método chamado método borboleta. Esse método, ele é ideal para somar poucas frações. Às vezes, é necessário simplificar a fração, simplificar o resultado. É só o resultado. Às vezes é necessário simplificar o resultado. Já colocar após a soma, mas o resultado já vai ser após a soma. Por que que o método borboleta ele é muito bom? A gente fazer o MMC é o que a gente aprende na escola, é até o que a gente ensina na escola. Só que não necessariamente a gente precisa fazer o MMC. Qualquer múltiplo comum serve. Qualquer múltiplo serve. Então, naquele exemplo anterior, se eu estiver fazendo 1/2 mais 2/3, vocês vão multiplicar aqui, multiplicar aqui e multiplicar aqui e aqui. Vamos fazer, ó, 3 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. 3 mais 4 sobre 6, 7/6. E aí você soma frações de método muito mais rápido. Dúvidas? Vamos aqui então. Vamos treinar mais esse método. Se eu estiver fazendo aqui, ó, 2/3 mais 1/6. Multiplica, multiplica, multiplica. 2 vezes 6, 3 vezes 1, 3 vezes 6. 12 mais 3 sobre 18. Resultado, 15 sobre 18. Chegamos no resultado final, está correto, só que a gente precisa ainda simplificar ele. Isso aqui se trata de uma fração irredutível. Vou explicar para vocês simplificação de frações, fiquem tranquilos. Mas tá vendo? Opa, 6. Mas nesse caso a gente ainda precisa simplificar ali a fração. Esse é o único chato do método borboleta, é porque às vezes a gente precisa simplificar a nossa fração. Só que ele é muito mais rápido, mesmo assim ele é um método muito mais rápido. Pergunta: e se eu estiver trabalhando com frações negativas? Por exemplo, 7/5 menos 1/4.
Vocês vão fazer a multiplicação, multiplicação, multiplicação. O negativo, ele, para a gente trabalhar de forma melhor, vocês vão considerar que esse negativo está acompanhando o 1. Então, vocês vão fazer, ó, 4 vezes 7, mais 5 vezes menos 1, sobre 5 vezes 4. 4 vezes 7, 28, menos 5, sobre 20. 28 menos 5, 23. Esse aqui não precisa simplificar. Show de bola, né? Então, se estiver trabalhando com negativo, trabalhou com negativo, vocês vão considerar que o negativo está acompanhando o número de cima e fazer ali as comparações. Show? Ou mais uma? Mais um exemplo. E se eu estiver somando várias frações? Vou somar aqui, ó. 1/2, 3/5, menos... Vou colocar 2/3 também. Vou colocar frações muito grandes, não. Quando a gente estiver somando mais de uma fração, professor, eu quero fazer pelo método borboleta. Tá. Você vai fazer 2 por 2. Você vai somar duas frações e o resultado você soma com a outra. Então, ali, ó, adiantando um pouquinho o processo, ó, 5 vezes 1, 5. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. E a outra fração você vai repetir. Isso aqui vai ficar 11 décimos menos 2/3. E aí o resultado, você vai e faz de novo. 3 vezes 11, 33. 10 vezes menos 2, menos 20. 10 vezes 3, 30. 33 menos 20 vai dar 13. 13/30. Coisa linda. Por isso que eu comentei com vocês que quando a gente faz o método borboleta, eu coloquei até aqui na observação, ó, vou voltar aqui, ideal para somar poucas frações. Se vocês estivessem somando 4, 5, 6 frações, ele já não é um método eficiente. Porque vocês vão ter que fazer a borboleta, depois fazer de novo, e fazendo um por um. No caso do MMC, vocês podem fazer o MMC de todas as frações ao mesmo tempo, substituir todos os denominadores, fazer todo aquele processo e aí somar. Aí, nesse caso, somar 4, 5, 6 frações não é eficiente. O método tradicional ele fica mais eficiente. E outro problema, quando você vai fazendo borboleta com várias frações, o resultado ele vai ficando muito maior do que realmente é. Porque você não vai simplificando nada, você vai só, vai, multiplica, 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 multiplica. Então o resultado ele se torna uma fração muito grande. E aí depois você vai ter que reduzir ela. Então, não fica legal. Antes da gente avançar, eu vou trabalhar com esse tópico aqui com vocês, ó. Simplificação de frações.
Ou melhor, antes de entrar em simplificação de frações, deixa eu botar aqui, ó, critérios de divisão. Por que eu estou explicando isso? Vamos lá. Vocês perceberam que nessa fração aqui, eu bati o olho nos números e falei, eles são divisíveis por 3. Tudo bem, 15 e 18 faz parte da tabuada de 3. Só que se esses números eles fossem maiores, ainda assim eu iria conseguir falar com uma certa facilidade que eles são divisíveis. Por quê? Porque eu sei critérios de divisão. Eu sei indicar quando um número é divisível ou não por 3, por 2, por 5, por 6 e por aí vai. Então eu vou passar alguns critérios de divisão com vocês. Depois a gente vai falar de simplificação. Por que isso? Por que isso é importante? Vamos lá. Critério de divisão vai ajudar a verificar se o número é divisível ou não. Vai ser útil em frações. E fração vai acompanhar vocês o resto do curso, tá? As aulas de porcentagem, as aulas de conjuntos. Vai acompanhar vocês o resto do curso. MMC e MDC, que vai ser um dos tópicos que a gente vai trabalhar. Ô, professor, mas você vai trabalhar com MMC e MDC? Vou. Porque MMC e MDC faz parte de problemas de lógica. Tá bom, gente? Problemas com números, problemas com lógica, faz parte. Então, tem que trabalhar. E é isso. Toda vez que a gente for simplificar alguma fração, a gente vai precisar dos critérios. Então, vamos começar aqui. Primeiro critério, por 2. Um número será divisível por 2 quando ele for par. Se ele não for divisível por 2, é porque ele é ímpar. Então, exemplo. Se eu tiver 156, ele é por 2. 304 é por 2. 1, 5, 7, 8 é por 2. E por aí vai. Critério por 2 é apenas um número ser par. Por 3, a soma dos algarismos do número deverá ser um múltiplo de 3. Então, qual foi a conta que eu fiz ali mentalmente? Vamos supor aqui o 48. Será que 48 ele é divisível por 3? Vocês vão ter que pegar 4 mais 8, 12. 12 pertence à tabuada por 3. Então, esse número é por 3. Se eu, por exemplo, estivesse trabalhando com o seguinte número, ó, 154. Eu somo aqui os números. 5 mais 4, 9, com mais 1, 10. Ó, o resultado deu 10. Então, ele não é por 3. Então, esse é o tipo de cálculo, de mecanismo que a gente vai ter que fazer rápido. Vamos supor, você está fazendo um exercício, você está ali no seu concurso, na sua prova, e aí você deparou com um problema de fração, e aí você fez as contas sem simplificar em nada. No final, você achou uma fração completamente diferente das alternativas. Por que estava diferente? Porque você não simplificou. E aí, qual o processo de simplificação? Você precisa dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Mas você não vai sair dividindo. Você precisa ver primeiro, antes de dividir, quem é divisível. Tá? E quem é divisível por quem?
Então você vai precisar aplicar os critérios. Será que os dois números são pares? Ótimo. Se são, já começa dividindo por 2. Aqui, no 15 sobre 18. Eu não dividi por 2 por quê? 18 é par, ok. Mas o 15 é ímpar. Então eu não dividi. Agora, 15, 1 mais 5, 6. 18, 1 mais 8, 9. Então os dois são por 3. Logo, eu dividi em cima e embaixo por 3. Mais um critério, vamos lá. Deixa eu criar mais um quadro branco aqui. Vou criar mais dois, na verdade. Dá-lhe a anotação. Pode deixar que tá tudo salvo, tá, gente? Para o número ser divisível por 5, basta determinar em 0 ou 5. Então, por exemplo, o número 1785. Ele é por 5. O número 2156. Nem adianta dividir. Não é por 5. Esse critério é muito tranquilo porque, afinal de contas, verificar se o número é divisível por 5, você olhar a tabuada, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Sempre fica ali de 5 em 5. Vou passar mais dois aqui para vocês. Tá bom? O cachorro aqui do meu vizinho começou a latir descontroladamente. Dei aqui o critério por 6. O critério por 6, ó, a dica aqui, 6 é 2 vezes 3. Então, a gente vai somar os dois critérios. Por 6 vai ser o critério de 2 mais, melhor, o critério por 2 mais o critério por 3. A gente vai juntar esses dois critérios. Ou seja, um número tem que ser par e a gente vai ter que ver a soma dos algarismos. Como que a gente verifica então? Exemplo, canetinha vermelha. 630. 630, ele é par. 630. 6 mais 3 mais 0 dá 9. Então ele é por 6. Agora, se eu pegar esse número aqui, ó, 164. 164 é par, ok. Mas quando eu faço 1 mais 6 mais 4, o resultado dá 11. Então percebam que esses dois critérios aqui foram válidos. Mas esse aqui teve um que não foi. Então, o nosso número, ele não é por 6. Tá bom? Percebam que critérios que eu não vou falar, tá? Não vou falar com vocês o critério por 4, por 7, por 8. Não vou falar desses critérios, por quê? Por 4, não é interessante, tá? O 4, ele tem um critério, mas não é interessante. Dos números aqui em questão,
O 7 seria um critério interessante, mas ele é um critério muito difícil de ser aplicado. Você tem que ver ali a questão das classes de números, subtrair as classes ímpares com as pares, tem um negócio assim, então não é legal. Por 8. O 8 não é um número primo, a gente vai falar sobre números primos em MMC, MDC, mas o 8 ele não é primo, então também não é interessante ver esse critério. Eu vou ver, eu falei que ia ver mais dois, mas eu vou ver o por 9. De vez em quando é interessante ver se o número é por 9 e o por 10. Tá? De todos os critérios que eu coloquei com vocês, os mais importantes são por 2, por 3, por 5 e por 10. 2, 3, 5 e 10. Esses são os mais importantes. Mas assim, por efeito de didático, eu vou colocar aqui por 9, que ele é muito legal. Ele é o critério por 3. Ele é o critério por 3 duas vezes. Então, a soma dos algarismos deverá ser um múltiplo de 9. Aí esse não vai ter exemplo, tá? Melhor, vou colocar só umzinho, só para ficar aqui no quadro, tá? Se eu estiver fazendo 180, ó, 1 mais 8 mais 0. Então ele é por 9. E o último critério, por 10. O número tem que terminar em 0. Todos os múltiplos de 10 eles terminam em 0. Só isso. Então você tem o 20, você tem 450, 1230, 0 e por aí vai. Tá bom? Esses são os principais critérios de divisão. Vão ser importantes aqui para simplificar. Olha como é que as anotações. Uma pancada de anotação. Ó, parou aqui em soma de frações, que foi teoria, aí foi um vindo, ó. Soma, soma, soma. Aí critério de divisão. Bom que a aula de MMC e MDC nem vou precisar falar de critérios, a gente já falou aqui. Deixa eu terminar aqui, porque eu tenho que colocar mais um quadro. Ah, vou colocar agora de simplificação. Só mais dois, só para garantir. Só um minutinho. Finalmente, a simplificação de frações. Isso aqui a gente vai trabalhar com exemplos, tá bom? Vou colocar de preto mesmo. Vamos pegar algumas frações e vamos simplificar elas. Vamos começar aqui, ó. 60 sobre 80. Eu sei que didaticamente, quando a gente vê lá no fundamental, a gente vê o seguinte: ah, vamos simplificar, começa por 2, vai simplificando tudo por 2 e depois vai para lá. Só que aqui a gente está falando de concurso. Concurso, primeira coisa que você tem que ver é se os números eles terminam em 0. Por que terminar em 0? Porque o primeiro critério que vai realmente reduzir de forma drástica é o critério por 10, que é o vulgo cortar os zerinhos. Dividindo por 10, a nossa fração fica 6 oitavos. Já deu uma simplificada boa. Dá para simplificar mais? Dá, porque ambos os números são pares. Então a gente pode dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Então ficamos aqui, ó, 3 quartos. Show.
Mais um critério, vamos lá. 120 sobre 360. Qual o primeiro que a gente vai fazer? Por 2? Não, por 10. Isso aqui vai dar 12 e 36. Aí agora vem aquela pergunta, professor, 12 e 36 são pares. Só que 12 e 36 também são por 3. O que que eu faço? Divido por 2, divido por 3 ou divido logo por 6? Tanto faz. Você pode escolher o caminho que você quiser. Se você começar, por exemplo, dividindo por 2, você vai ter 6, 18. Você vai ter que dividir agora por... Calma aí. É, tá certinho. Você pode dividir por 2 de novo. Vai dar 3 e vai dar 9. Agora não dá mais para dividir por 2. Por último, agora dividindo por 3, 1/3. O problema do método borboleta é que se a gente, por exemplo, pegar muitas frações, a gente ir multiplicando, tal, fazendo aquele cálculo, a gente chega em frações como aquela ali, 120 sobre 360. Só que no gabarito, nas alternativas, aparece 1/3. Então a gente pensa que a gente errou. Então, na real, a gente tem que o quê? Simplificar as frações e tudo mais. O professor sempre tem que simplificar? Sempre. Tá? Torne-se o hábito. Pô, mas eu não gosto de simplificar. Gente, se você não gosta de simplificar, torne isso um hábito. Tá? Tem que simplificar. Vamos falar aqui sobre as operações agora, tá? Relembrar aqui as operações de multiplicação e divisão. E aí a gente vai dar um stop, tá? A gente vai continuar esse assunto na próxima semana, com questões de frações e exercícios da lista. Essa parte de matemática básica é muita coisa, né? Muita informação. Aqui. Quando a gente lida com multiplicação de frações, a dificuldade de frações é somar e subtrair. Multiplicar e dividir é coisa, nossa, coisa linda, tá? Multiplicação de frações. Você vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Simples assim. Então, eu coloquei alguns exemplos com vocês, mas, por exemplo, a gente tiver 1/2 vezes 3/5 vezes 2/3. Vocês vão fazer, ó, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. Depois multiplica por 2/3. 3 vezes 2, 6. 10 vezes 3, 30. Agora simplifica. Divide tudo aqui por 6, né? Pode simplificar aqui por 6. Vai dar 1 e vai dar 5. Professor, já podia lá no início cancelar? Podia. Poderia. Já cancelar, dividia logo o 3 com 3, o 2 com 2. Coisa linda. Multiplicação de frações é essa coisa maravilhosa. Só alegria. A divisão, a gente vai seguir a seguinte regra. Deixa eu colocar aqui.
Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, se for, vou pegar esse exemplo aqui para mostrar uma diferença com vocês. Ó. Esses três exemplos eu vou precisar fazer, por causa da questão do traço. Eu vou ampliar aqui para dar um destaque. Ó. Bem, opa. Na letra A, fica mais evidente a de baixo. Ó. Mas se você olhar com atenção, o traço maior é o do meio. Os outros traços, o de baixo é bem menor e o de cima é ligeiramente menor. Agora, nessas outras, os traços são bem diferentes. Por que isso? Na letra B, a gente não está fazendo 4 quintos dividido por 7. Nós estamos fazendo 4 dividido por 5 sétimos. É diferente. Faz diferença, professor? Faz. Muita diferença. Então, na primeira, a gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 4, 8. Nessa outra aqui, ó, esse cara é a primeira e esse daqui é a segunda. Então, ó, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Quando não tem nenhum número, subentende-se que é o 1 que está ali na divisão. 4 vezes 7, 28. 5 vezes 1, 5. A letra C. Esse aqui é a primeira e esse aqui é a segunda. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 5 é 1 quinto. E fica dessa maneira. Tá bom? Salvar aqui. E é isso, essa parte de operações, simplificação, o que que a gente tem que fazer e tal, foi tudo bem trabalhado. Eu vou fazer aqui com vocês esses três exemplos de fixação, para a gente encerrar nossa aula. E esses problemas que envolvem problemas envolvendo frações, ó, a gente vai deixar para a próxima semana. Vamos aqui. Item 4, calcule 2/3 de 600. Dica que vale ouro. Esse D vocês vão trocar pela operação de multiplicação. Então, se ele falar sempre aquele problema que eu estava falando anteriormente com vocês, numa sala tem 500 numa sala, meu Deus, numa escola tem 500 estudantes e 2/5 desses alunos falam inglês. Tá? Quantos alunos dessa escola falam inglês? Como que vocês vão fazer? Ó, item 4. 2/3 de 600. Vocês vão fazer 2/3 vezes 600. 2 vezes 6, 12. 1.200 sobre 3. Resultado, 400. Então isso pode aparecer bastante, tá? Em resolução de questões. Muita coisa, tá? Tem até alguns probleminhas que a gente vai trabalhar muito com essa ideia. A 5, ela trabalha com muitas não, com uma quantidade boa ali de frações. Montando aqui o problema, ó. 3/4 de 6/5 de 7/12. A gente vai colocar aqui, ó, 3/4
6 quintos, 7 sobre 12, 120. Antes da gente sair multiplicando tudo, que vai dar uma tristeza multiplicar isso tudo logo de cara, a gente vai fazer algumas divisões. Eu vou circular aqui as divisões que vão ser realizadas. A gente vai fazer aqui a divisão por 12, tá? A gente vai pegar o 120 e dividir por 12. Então, repetindo aqui os números, 120 dividido por 12 vai dar 10. 12 dividido por 12 vai dar 1. Não precisa colocar. Aqui dá para a gente simplificar de novo. Ó. Dividir por 5. Vai ficar. Vamos lá para o outro quadro. 3, 6, 7, 2. Sobre 4. Dá para simplificar de novo. Dois dividido por 2 vai dar 1. Não precisa colocar. E se você ainda quiser, dá para simplificar de novo. 2 dividido por 2 dá para 1. Pronto. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 7, 63. A ideia é, precisamos simplificar. Tá bom? Se você é do fã-clube que não gosta de simplificar, somente quando a gente chegar em regra de 3, meu Deus, regra de 3 composta é terrível. Sem simplificar. Tem que fazer. E a última aqui, 3 quintos dos 5 nonos de 600. 600 reais ainda. E agora vocês vão entender por que alguns professores, principalmente em videoaulas, YouTube e tal, eles fazem isso daqui, ó. Simplifica. Aí sobra só o 3 vezes 600 sobre 9. Aí simplifica aqui e aqui. Só que não dá, tá? A gente vai, no caso aqui, dividir por 3, tá bom? 600 não é divisível por 9. A gente tem um critério de divisão, lembra? Isso aqui vai dar 200 e aqui embaixo vai dar 3. E aqui a gente dá a última simplificada, ó. Último fatality. Ou seja, não fizemos nenhuma multiplicação. Apesar da ideia inicial era fazer multiplicações, a gente não fez multiplicação nenhuma. A gente foi simplificando aqui e ali, papapau. Fechou. Gente, vamos ficar por aqui.